Constantino Rei acredita que a estratégia do atual governo é de clara desvalorização e de menorização do ensino superior politécnico. Nesta entrevista a O Interior, o presidente do IPG considera que, após o chumbo da proposta de fusão e integração na UBI, alguns institutos do interior estão condenados a encerrar. Já as universidades nunca deixarão de ser universidadezinhas, diz Constantino Rei. Leia a versão integral desta entrevista na edição impressa de O Interior, já nas bancas. Como reagiu ao chumbo da proposta de fusão-união do IPG com a UBI e quais são as implicações desta decisão? Eu vejo, em primeiro lugar, é com surpresa, porque a mim aquilo que me surpreende é que é anunciada a intenção de fazer uma reforma e nessa intenção da reforma disse claramente, e está escrito pelo Secretário de Estado, em que têm que ser equacionadas todas as possibilidades, incluindo a integração ou fusão de instituições, nomeadamente entre subsistemas, e passado 3 meses, também por escrito, já se diz que é de evitar, ou que, evitando a integração de escolas politécnicas em ambiente universitário. E, portanto, a única surpresa que eu aqui tenho neste processo, de facto, é esta inversão daquilo que parecia ser uma orientação de política educativa. Não vou especular sobre as razões desta inversão de tendência. Que implicações é que isto pode ter para o Politécnico da Guarda? Repara, a priori, as implicações, na minha perspectiva, para mim é apenas uma clarificação. Isto é, o meu posicionamento e aquilo que eu entendo é que eu tenho uma obrigação acrescida, enquanto Presidente, que é pensar a estratégia, pensar a médio e longo prazo e não pensar apenas no curto prazo e nos interesses individuais ou do grupo, sejam eles quais forem e por maior que seja a legitimidade que as pessoas possam ter. E, portanto, eu, no cenário atual, considerei e continuo a considerar que os politécnicos do interior, no caminho que está a ser percorrido, estão condenados a alguns deles a encerrarem-se, outros a serem integrados quando já não houver nada para gerir ou quando já estiverem tão fracos que já não é possível. As próprias universidades do interior, infelizmente, nunca deixarão de ser umas universidadezinhas, também sem grande capacidade de intervenção, e, portanto, passarão sempre a ser uma universidade, já não diria da segunda, mas da terceira divisão. E, portanto, isto é aquilo que, se nada for feito, como disse, pode vir a acontecer. E, portanto, aquilo que eu entendo é que deveríamos tentar inverter isto. Este processo, tentando fazer alguma coisa. E uma das possibilidades, como disse, é esta. E hoje estou mais convencido do que nunca que provavelmente seria o caminho mais adequado, porque está claro hoje, inclusivamente com este último episódio do diploma das meias licenciaturas, que a estratégia deste Governo e deste Ministério, deste Secretário de Estado, é uma estratégia de clara desvalorização e de menorização do ensino superior politécnico. E, portanto, também para combater esta menorização e esta desvalorização, eu considerei e continuo a considerar que uma aproximação, independentemente de chegarmos ou não chegarmos a acordo, mas pelo menos haver esta vontade, seria um caminho importante. O que daqui resultou é que para mim ficou claro que não vale a pena perder tempo, portanto, eu fico, se quiser, provavelmente aliviado, porque se houvesse abertura teria um longo e um duro caminho pela frente, não só em termos de negociações, mas em termos, obviamente, da própria discussão interna, seria algo que nos iria consumir durante os próximos anos e que iria, obviamente, ter algumas consequências. Portanto, se quisermos do ponto de vista exclusivamente pessoal, eu até diria, bom, até parece que estou aliviado, porque afinal não preciso já de me preocupar com este assunto. Quais são as alternativas a este chumbo? Eu não acredito em algumas das alternativas que são apontadas pelo Secretário de Estado, nomeadamente uma que ele aponta, que são os chamados consórcios. Mesmo aquilo que eles podem chamar consórcios reforçados, em que teoricamente pode vir a ser criado. Primeiro não está legislado e, portanto, até ser legislado ainda vai demorar algum tempo. Mas eu não acredito nos consórcios. Os consórcios são acordos. E os acordos dependem da vontade das pessoas. E, portanto, se é acordos para partilhar recursos humanos, já estamos a fazê-lo com a Universidade. Nós temos professores do Politécnico a colaborarem com a Universidade e o inverso. Temos projetos de investigação conjuntos, temos gente nos laboratórios. E, portanto, essas colaborações basta que haja vontade entre as pessoas. E se não houver vontade, também não adianta haver acordos, porque eles depois não têm qualquer efeito. Portanto, eu não acredito, sou muito cético relativamente aos consórcios. Consórcios entre politécnicos, no nosso caso, penso que pior ainda. Isto é, fazer um consórcio, vamos imaginar, entre a Guarda e Castelo Branco, e esquecer que no meio está uma universidade, isto acho que é um erro tremendo.
mais a fazer-se consórcio, eu diria, bom, se é entre politécnicos, então esqueça lá Castelo Branco, que está a 100 km, vamos virar-nos para Viseu, que está mais próximo, não é? E então, se calhar, o foco deveria ser outro. E, portanto, como disse, não acredito. A estratégia tem que ser uma estratégia a esse nível nacional. E, portanto, é isso que eu defendo, de facto, é que haja uma coordenação nacional. E, obviamente, quando eu e o reitor da Universidade do Interior interrogamos o secretário de Estado para saber o que é que ele pensa deste processo, fazemo-lo com uma perspectiva, é o de que nós estamos disponíveis, mas isto não chega. E não chega precisamente o analisar o ensino superior numa perspectiva regional, tem que ser analisado numa perspectiva nacional. Agora, nós estamos aqui disponíveis para trabalhar e para encontrar uma solução. E foi isso que nós, no fundo, quisemos transmitir ao secretário de Estado. E, como disse, foi essa um pouco a surpresa de, eventualmente, não ter grande acolhimento a esta hipótese. Perante este chumbo, foi necessário redefinir os objetivos para o futuro do IPG? Quais são? Que teremos que encontrar formas e soluções de, como disse em primeiro lugar, de estancar, dentro daquilo que for possível, o chamado processo de emagrecimento, ou seja, a redução do número de alunos. Porque ela é determinante e afeta tudo o resto. Como é que isso pode ser feito? Evidentemente que mesmo as chamadas meias licenciaturas poderiam ajudar, quer dizer, não iriam acrescentar grande coisa àquilo que já temos a fazer. Mas, claramente, temos que continuar a apostar nas formações profissionais curtas, sejam eles 7, sejam os técnicos superiores profissionais, ou como lhe queiram vir a chamar. Evidentemente, temos que apontar para isso, mas temos que ter consciência que isso não vai resolver o problema de fundo. Temos que ter consciência que vamos perder mais cursos. Não há volta a dar, há cursos que estão no limiar da sustentabilidade e, portanto, vão ter que encerrar. E, portanto, significa que vamos ter que, provavelmente, tentar encontrar uma outra formação que, eventualmente, possa ter maior atratividade e que possamos vir a substituir cursos que, provavelmente, irão encerrar no próximo 1 ou 2 anos. E, portanto, estamos a trabalhar, evidentemente, em fazer um levantamento e ver que possíveis licenciaturas nós poderemos. Obviamente que há aqui um problema acrescido, que com a Agência de Avaliação e Acreditação a exigência para aprovar cursos é muito maior e, portanto, nós só poderemos apostar numa área para a qual tenhamos competências. Porque se não tivermos competências, esqueçam, porque imediatamente a proposta vai cair por terra. E, portanto, só dentro daquilo que temos competências é que poderemos apostar. Temos que, evidentemente, encontrar em conjunto com os atores regionais, reivindicar, eu julgo que aquilo também já foi falado, as próprias bolsas de mobilidade podem dar um contributo, não quer dizer que sejam solução. Acha que é uma alavanca? Podem ser. Eu julgo que, de qualquer forma, é preciso ter consciência de que só por si não resolvem o problema. É preciso também estar alerta de que e não pensar como, eventualmente, o secretário de Estado andou, pelos vistos, a dizer e a prometer, já com prazos para este ano, pensar que vai ser de imediato, porque essas bolsas, penso que podem ser um bom contributo para ajudarem, em particular, nesta época de crise, mas temos que ter consciência que essas bolsas nunca serão possíveis antes de 2015-16. O Sr. Secretário de Estado aponta que sejam financiadas pelos fundos comunitários através das comissões de coordenação ou pelos governos locais. Que eu saiba, governos locais suponho que sejam as autarquias. Bom, pelo visto, o Sr. Secretário de Estado criou uma medida e agora pede às autarquias que a paguem. Eu não acredito. Portanto, e acho que quem acreditar deve andar no mundo da lua. E, portanto, acredito que essas bolsas possam vir a existir no quadro dos programas comunitários, mas nunca, e quando não há programas, estamos num período de transição apenas para 2015-16 e nós temos que, provavelmente, encontrar, se calhar, obviamente, com as empresas, com os organismos, com a própria Câmara Municipal, encontrar, eventualmente, e vamos começar a trabalhar provavelmente a esse nível, ver se não é possível montar um programa financeiro que, de facto, sirva de incentivo à captação de novos alunos. Captação de novos alunos de outras regiões, mas também e sobretudo, e é preciso que isto fique também bem claro, que estes apoios não podem apenas dirigir-se a quem vem de fora, é bom, mas nós também temos que nos preocupar quem vive cá que quer sair. E, portanto, mais importante, eu diria mais importante do que trazer jovens de outros distritos, também é permitir e criar condições para que aqueles que estão cá continuem cá. Porque o dia em que eles saírem, depois não mais regressam. E quando eles saem, sai muitas vezes o agregado familiar. Na abertura do ano académico, afirmou que não se vai recandidatar. Mantém a decisão? A que é que se deve esta posição?
Julgo que ainda é cedo para decidir. Em primeiro lugar, evidentemente, aquilo que eu objetivamente disse que seria, e que aquele era o último discurso de mandato, isso é verdade, não é? Claro que as leituras que se podem fazer, e obviamente também a intenção provavelmente era essa, e aquilo que eu disse foi que se nada fizermos de diferente, quer dizer, eu, como disse e continuo a dizer, eu não estou disponível para assistir impávido e sereno ao definhar da instituição. Agora, uma coisa é certa, eu neste momento, como disse, sinto-me de certa forma aliviado ou tranquilo na medida em que fiz aquilo em que acreditava, fiz aquilo que eu pensei que deveria fazer, que seria a minha obrigação. Eu sairia sempre muito magoado da presidência do Instituto se não tivesse tentado algum tipo de aproximação de algo em que eu acredito e que acredito há muitos anos, e portanto sairia sempre com essa mágoa. Como a responsabilidade não é minha, nem é da própria instituição, aquilo que eu acho é que, de facto, há outras vias que, obviamente, na minha perspectiva, penso que não serão tão eficazes, que nos irão prejudicar, mas temos que trabalhar. Se eu estou ou não estou disponível para continuar à frente do Instituto, tenho que refletir, tenho refletido, tenho sentido também muitas manifestações e, portanto, quando chegar à altura decidirei. Neste momento não tenho uma decisão ainda formada, penso que ainda há algumas decisões para tomar que eventualmente podem condicionar a minha decisão.